Bom dia a todos. O livro do Levítico 19, o preceito do Levítico, vai nos dizer assim: não fareis incisões na vossa carne por causa de algum morto, nem fareis figuras algumas ou sinais sobre o vosso corpo. Eu sou o Senhor teu Deus. Então aí a gente vê claramente uma condenação à prática da tatuagem. Então, este texto do Levítico 19, condena incisivamente a tatuagem. Todavia, as pessoas que defendem o uso da tatuagem, até pessoas católicas, vão dizer o seguinte, que esse preceito era o preceito circunstancial. Era válido para aquela época, como alguns preceitos realmente do Levítico era válido para aquela época. Então eles dizem que isso é um preceito de circunstância, não é? Está relacionado com o paganismo. O paganismo usava muita tatuagem, então os judeus monoteístas se opunham ao paganismo e, então, como a prática era comum no mundo pagão, a tatuagem, então houve essa condenação do Levítico. Não seria a condenação da tatuagem em si mesma, mas por causa do uso e bem comum, bem frequente no mundo pagão. Então, para eles, é um preceito circunstancial que não está válido hoje. Perfeito. Mas como olhar a tatuagem na questão da moral católica? Na questão moral. Primeira coisa, é necessário a gente fazer duas perguntas. Primeiro, as circunstâncias da época, lá longe, da época do Levítico, não existem mais hoje. Se essas circunstâncias não existem mais hoje, pode ser que a tatuagem seja lícita. Segunda pergunta, a tatuagem é lícita sem uma causa proporcional grave que a justifique? Então, a tatuagem é lícita sem uma causa proporcional grave que a justifique? Essa é uma outra pergunta extremamente importante. Então, essas duas perguntas, né? Nos dias de hoje, as circunstâncias mudaram? Não. Nós estamos vivendo o neopaganismo, muito mais forte, muito pior do que o paganismo naquela época. Nós temos uma rebelião contra a ordem natural. Bastamos ver a questão do feminismo e tudo aquilo que eles desejam e reivindicam, né? O controle do meu corpo, as minhas regras, não é? O afronta toda a ordem natural, não é? O corpo acima da alma, que é o hedonismo, que era a prática pagã da época. Então as circunstâncias não mudaram. Se não é essencialmente mal, então posso fazer. É o que defende também os essencialistas. A tatuagem não é essencialmente mal, mas então eu posso fazer. Não, as circunstâncias não mudaram. Nós estamos em tempos piores do que a época do paganismo. O neopaganismo é pior do que o paganismo daquela época. Julgar atos humanos deve-se ver e levar em consideração as circunstâncias, sem cair, claro, na moral da situação, quando se considera só as circunstâncias. Então veja, a carne oferecida aos ídolos, a carne em si não era má. Mas o que é que São Paulo diz? Não pode comê-la. Por quê? Por causa de um possível escândalo. Então, as circunstâncias são necessárias para o julgamento do ato humano. Então, o ato humano, devemos considerar o ato humano, o ato em si mesmo. O ato humano, o ato em si, a finalidade do ato e as circunstâncias. Então, esses três pontos, não é? O ato humano em si mesmo, a finalidade do ato e as suas circunstâncias. Se um desses três pontos não for bom, o ato em si não é bom, é mau, intrinsecamente mau, imoral e pecado. Não é? Então, o ato em si mesmo, a finalidade e as circunstâncias. Um desses estando bichado, né? Um desses estando desonesto, um desses sendo mal, o resto é mal. É como mais e menos, é sempre menos que a gente aprende. Então, o ato bom deve ser integralmente bom. Uma coisa interessante, o que é bom não deixa dúvida.
Ah, será se é bom eu ajudar a velhinha a atravessar a rua? Não deixa dúvida. A verdade não deixa dúvida. E dúvida nenhuma. Ah, eu devo ou não devo fazer a tatuagem? É porque a verdade não está clara, a coisa não está clara. Então, pera lá. Pera lá, porque a verdade mesmo não deixa dúvida. O que deixa dúvida é aquilo que não é verdadeiro. Então, o ato bom deve ser integralmente bom. É o que fala na moral católica, bono est integra causa. Assim, o ato pode ser moralmente bom e bom em si mesmo. É o que São Paulo fala sobre a carne oferecida aos ídolos. Ele vai considerar justamente as circunstâncias, tá? Então, o ato bom, bom em si mesmo, deve ser feito conforme as circunstâncias. Devemos levar em conta as circunstâncias. Como eu já disse, há um defeito num desses três, no ato, na finalidade, nas circunstâncias. Então, o ato é mau, profundamente mau. É o que nós chamamos em moral, malum est quocunque defecto. Então, o tempo presente, devemos perceber as circunstâncias do tempo presente. Então, no tempo presente, as circunstâncias ainda estão contra a tatuagem, claramente contra a tatuagem. A tatuagem continua sendo uma revolta contra o real, contra a ordem estabelecida, contra os superiores. Ah, eu vou chocar meu pai, eu vou chocar minha professora, eu vou chocar meus amigos, eu vou chocar isso, vou chocar aquilo, não é? Geralmente o desejo de tatuagem também disso, de chocar, de ir contra a ordem estabelecida e contra os superiores, portanto contra Deus. Isso é a mentalidade pagã. Meu corpo é zero, eu encho meu corpo de tatuagem, meu corpo é meu e não há problema nenhum, tá? Então as circunstâncias não mudaram no tempo presente. Além disso, marca o corpo de forma indelével. E essa marcação do corpo de forma indelével é um tipo de mutilação. E ninguém pode mutilar o seu corpo, a não ser buscando o bem do todo. Uma mulher que faz um retiro seio, por exemplo, ela está procurando o bem do todo, então pode. Fora isso, não pode. É uma mutilação, logo não posso fazer. O homem não tem o domínio completo sobre o seu corpo, sobre o seu próprio corpo, não tem domínio completo. O uso determinado do corpo é por Deus, através da própria natureza. Qual a finalidade proposta pela tatuagem? Qual a finalidade proposta pela tatuagem? Não o bem do todo. Nem outro bem proporcional à mutilação. Então, a finalidade da tatuagem não é o bem visando o todo, nem tampouco é um bem proporcional à mutilação. Agora, por que se faz a tatuagem? Muitas vezes, se não é por contraposição à ordem, é por vaidade, é para impressionar, é para ser visto, é para chocar, é para sensualizar. Então se tatua para isto. Olha, todos esses motivos, por vaidade, para aparecer, para impressionar, para chocar, para sensualizar, para... Tudo isso, nós temos um nome para isso, Santo Agostinho dá: afetos desordenados, motivos desordenados. Outra coisa, uma pessoa que se tatua, dependendo da tatuagem, ela chama atenção para si muito exageradamente para o seu exterior, é contra a modéstia. Então os motivos são sempre desordenados. E dependendo do que se tatua, se torna um pecado grave, dependendo do tema, dependendo do local onde foi feita a tatuagem, e dependendo também do grau da malícia, que é diferente de brincos. Os brincos, pelo costume antiquíssimo, sempre foram usados pelas mulheres como adereço, né? Mostrando bem a inclinação das mulheres a se ornarem, a se arrumarem. Então o brinco não entra na questão da tatuagem de forma nenhuma, né? Então, vamos ver as imagens de tatuagem. Que imagem você escolhe para fazer a sua tatuagem? Supomos imagens diabólicas, porque tem muitas. Imagens esotéricas,
imagens contra a fé, imagens que defende ou favorece as religiões pagãs, etc e tal. No mínimo, já está se pecando aqui no primeiro mandamento. Amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Tatuagem feia, de mau gosto, não é? Aqueles monstros, é uma exaltação à feiura. E a feiura se opõe a Deus, que é infinitamente belo. Como é que nós percebemos o demônio inferno? Algo feio, algo belo. Lúcifer, um belíssimo anjo. E agora, é oposto à beleza, que é o próprio Deus. Então, alegrar-se e exaltar o feio é justamente promover o reino do demônio, que é extremamente feio. A feiura, a grosseria, o mau gosto, a exaltação à feiura. Isto é exaltação ao reino do demônio. Ah, mas eu vou fazer uma tatuagem com símbolos religiosos. Eu vou Nossa Senhora das Graças aqui todo no meu peito, Nossa Senhora Aparecida nas minhas costas, etc, etc, tá. Supomos um jovem tatuou todo o seu peito, toda essa parte aqui de Nossa Senhora. O que ele fará do seu corpo? A questão da castidade, da santidade. O homem casado com Nossa Senhora Aparecida traindo a mulher. Para onde vai? Aonde eu vou com essa tatuagem? Mesmo que seja, como, por exemplo, alguém está assistindo um filme assim picante e diz: ai meu Deus, ai Nossa Senhora, né? É um pecado contra, no mínimo, o segundo mandamento. O segundo mandamento, que é o pecado de irreverência. Irreverência. Não é? Pecado de irreverência, portar imagens sagradas, não é? E mesmo que você fizesse uma tatuagem para ir ao mosteiro, já estava contra o que nós falamos sobre a mutilação, sobre a finalidade, sobre as circunstâncias, tá? Então, mesmo os símbolos religiosos, aí sim é que vai contra o segundo mandamento, não é? Se o objetivo é claramente se opor aos superiores, aos pais, à ordem estabelecida, é um pecado contra o quarto mandamento, viu? Pecado contra o quarto mandamento. Se é por vaidade, não é? Se é por vaidade, para aparecer um chamado demasiadamente para a sua pessoa ser exterior, um pecado contra a modéstia. Se é indecente, sensualizante, é um pecado contra o sexto mandamento. Então é quase impossível haver causa proporcional para se justificar a tatuagem. Eu só posso me tatuar se houver uma causa proporcional grave à mutilação que eu estou fazendo. Então, quase impossível haver causa proporcional para se justificar a tatuagem. Primeiro que o corpo humano não é uma tela, nossa pele não é uma tela, não foi criada para esta finalidade, criada para servir a Deus, ordenação pela alma, ordenado pela alma, ordenado pela alma. E se essa tatuagem for realmente oposta a Deus, um ato de blasfêmia, é um pecado gravíssimo, e se tem a obrigação de tirá-la. Como vai se tirar? Não se sabe. É verdade que os cristãos coptas faziam tatuagem, mas por que faziam tatuagem? Havia uma causa proporcional grave em relação ao Islã, o Islã que os escravizava, os raptava, etc. Como sinal que eram cristãos e para não renunciar à sua fé, porque de repente, na hora H do martírio, a pessoa dá para trás e até renuncia à fé, mas tatuando, não é? Tatuando a cruz, como eles faziam, eles eram martirizados mesmo, era uma forma de defesa da fé. Então nós temos aí uma causa proporcional grave para aquele povo. E nos resta a Santa Joana Chantal, que em brasa, com o ferro em brasa, colocou no peito o nome de Jesus depois de um êxtase que ela teve, uma moção divina, mas são algo extraordinário, e quando a iniciativa é de Deus, isso é outra história, né? Mas não é o comum das coisas, tá? E também se tem certeza absoluta que essa visão de fato foi verdadeira. Então, em suma, a tatuagem é intrinsecamente má. Aliás, ao contrário, a tatuagem ela não é intrinsecamente má, mas é preciso uma causa proporcional grave, entendeu? Ela não é intrinsecamente má, mas é preciso uma causa proporcional grave. Se não há causa proporcional grave, é um pecado que pode ser de pecado mortal grave a pecado venial.
E quem já fez? E agora? Você já fez a tatuagem e agora o que você vai fazer? Não tem como tirar? Pode fazer nada. Fazer uma boa confissão, entregar a misericórdia divina, e se for uma tatuagem contra a fé explicitamente, contra a moral, procurar ocultá-la o máximo que puder. Eu sugiro a vocês o belo texto do padre Jaime Jackson sobre a tatuagem e a sua moralidade. Se você não fez tatuagem, você não pode fazer, sob pena de pecado grave, porque você não tem causa, né? Você não tem argumento, você não tem causa proporcional grave para fazer esta tatuagem, ou qualquer que seja a tatuagem. Esta é a moral católica, esta é o que a igreja tem para falar sobre a tatuagem. Fiquem com Deus.